Olá, irmãos, graça e paz, tudo bem? A gente está dando início aí ao nosso estudo bíblico e aqui nesse maneira virtual desse livro que se chama Tudo Entregarei. Na verdade, são umas revistas de escola dominical e ele vai tratar conosco sobre a nossa vida espiritual e sobre essa nossa realidade de necessidade de nos entregarmos completamente ao Senhor, envolvendo algumas áreas específicas da nossa vida, né? Hoje, essa primeira aula vai tratar sobre equilíbrio ou dedicação. Talvez seja uma das desafios que a gente tem na nossa vida cristã, na nossa caminhada, assim que a gente vem para Jesus e conhece a Cristo e começa a andar com Ele, da gente, o medo do ativismo, o medo da gente estar se envolvendo com um monte de coisa dentro da igreja e acaba que perde a noção completa da ideia de entrega. Você lembra muito bem lá, né, de Maria e Marta, que Marta agitado para outro, correndo daqui e dali, e que Jesus diz para Marta, 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 você anda agitada, e Maria escolheu a melhor parte, que é aquela de estar dedicada, entregue, quedada aos pés de Jesus. Mas, de alguma maneira, a gente precisa achar um equilíbrio na nossa vida, né? Na nossa caminhada. E aí, então, a gente lembrar que eu tenho como objetivo nessa lição. Nessa lição é isso, né? Da gente entender a importância do estabelecimento dos compromissos nossos com Deus, né? Da gente sentir que toda a nossa vida está completamente nas mãos do Senhor e a gente entender que a nossa caminhada é uma caminhada de integralidade, né? Toda a nossa vida integral, completa nas mãos de Deus, e como que a gente pode agir no compromisso com o Senhor, na nossa vida com Deus, né? Então, talvez o lema para nós é essa aí, né? A Ti, Senhor, seja consagrada a minha vida, seja consagrada todo o meu coração, e a ideia de consagração é essa, de dedicação, de separação, de minha vida está dedicada a Deus. Essa ideia de consagração é aquilo que a gente consagra, entrega ao Senhor, é separado para Ele. Eu me lembro de quando eu era adolescente, no início da minha conversão, a gente tinha uma noção muito clara, era outra época, né, mas tinha uma noção muito clara, assim, uma ideia muito clara dessa de consagração, de que uma vez eu comprei um rádio, né, e tinha CD para colocar nele, e aí o que a gente fazia, tinha como costume, vou consagrar isso a Deus. E quando você consagrava aquilo a Deus, aquele objeto, aquela coisa, você não deixava com que nada que não fosse de Deus tocasse, né? Então, assim, eu nunca iria colocar uma música que não fosse cristã. Essa era uma ideia. Tem gente que faz isso, eu não comprei meu violão é consagrado a Deus, eu não vou tocar outro instrumento, outra música, perdão, que não seja uma música de adoração a Deus. Então, quando a gente fala de consagração, fala disso, né? De dedicação, de entrega. E aí, talvez fique uma pergunta para você aí. Foi bom, não sei se você conheceu Jesus quando criança, foi bom para você conhecer Jesus como criança, enquanto criança, né? Enquanto você era criança? Eu tive a minha experiência de conversão com 15 para 16 anos, apesar de ter sido criado na igreja, no Evangelho, mas eu tive um meu encontro com Jesus aos 15 para 16 anos, e foi quando a minha vida mudou, principalmente de uma decisão que eu tomei. Foi de quando eu li o texto que você não pode servir a dois senhores, eu via meu coração assim, né, tutibiando entre uma coisa e outra, e resolvi então entregar minha vida para Jesus. E você? Que você já percebeu na sua vida que mudou, que foi transformado porque você conheceu Jesus e entregou a sua vida para Ele? O que a gente, para começar essa nossa série de estudos de vida cristã, é importante a gente entender duas palavras, né, que precisam ser entendidas, compreendidas, o que a gente quer falar com elas. As duas palavras compromisso, ou as duas palavras são compromisso e intimidade, profundidade no nosso relacionamento com Deus. Então a ideia de compromisso é que, sem olhar para trás, né,
Jesus vai dizer isso, que aquele que tem colocado a mão no arado e olha para trás não é digno dele, não deveria segui-lo, né? Então a gente é convidado a esse compromisso de amor com ele. Como eu compartilhei da minha vida, eu quero seguir ao Senhor e servi-lo, e acaba que esse compromisso que eu tenho com ele é um compromisso de aliança, e que eu não deveria olhar para trás. Em que sentido olhar para trás? Voltar às antigas práticas, né, aos modelos antigos de pensamento. Então a gente tem um convite a renunciar, né? Lucas capítulo 14, no verso 33, Jesus diz que quem não renuncia tudo quanto tem não pode ser discípulo de Jesus. Então a gente tem um convite, um convite ao nosso compromisso. E também, após esse compromisso de amor com ele, e ele nos chama a esse amor, ele diz que nós já não somos mais servos, mais amigos, que ele nos amou de uma forma muito especial, a gente é chamado também a uma profundidade, a um conhecimento de Deus, saindo da superficialidade, saindo daquelas coisas que a gente sabe normalmente, mas deixar com que o evangelho entre na minha vida, vai me modificando, vai me transformando e vai tendo profundidade em mim também, né? Vai tendo profundidade de conhecimento de Deus e de dependência do Espírito Santo sobre mim, de modo que eu possa crescer e me desenvolver no conhecimento de Deus. Então, Deus nos chama e a gente quer tratar disso, né, do nosso compromisso, né, de uma aliança que deixa para trás o velho homem, se reveste do novo homem, que se refaz e se faz no conhecimento de Deus, e de profundidade, da gente caminhar conhecendo cada vez mais a Deus, né? Qual é nosso grande modelo de inspiração? Nosso grande modelo de inspiração é Jesus. O texto que está aí no slide, que é Filipenses capítulo 2, vai dizer assim, né, que a gente deve ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que não julgou como usurpação o ser igual a Deus, mas antes se esvaziou, né, não assumindo forma humana. Jesus abriu mão da glória para tornar-se carne, encarnar, tornou-se homem, 100% homem, sofreu como homem, com fome, com frio, com a perseguição das pessoas. Então a grande inspiração que a gente tem de abrir mão das nossas coisas, desse nosso compromisso, o próprio Cristo, que assumiu um compromisso de viver a obra que Deus tinha designado para ele de forma completa. A gente pode lembrar de Paulo também aos Filipenses, quando Paulo vai dizer que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Ele diz que ele considerou tudo como perda para conhecer a Cristo, ser encontrado nele. Então a gente tem inspiração de homens como Paulo e do próprio Cristo, de gente que se entregou completamente para Deus. E a questão para nós é essa, né? Como é que você tem lidado com isso? Né? Você tem buscado o conhecimento de Jesus para que você possa desenvolver, como Jesus, obediência completa ao Pai? E essa dedicação que você tem te leva a servir aos outros? Por que eu digo isso? Porque às vezes a gente vai ficando um pouquinho machucado com as coisas da vida e vai passando alguns momentos em nós de tristeza e abatimento, que a gente continua amando o Senhor, continua desejando dele, mas começa a ter uma dificuldade de servir às pessoas. E o nosso chamado de amor, em amor ao Senhor, é um chamado a servir. Lembre-se que Jesus vai dizer que a gente deve amar uns aos outros, né, como Cristo amou a igreja. João diz no capítulo 15, João 15, verso 8, ele diz assim: meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim vocês serão meus discípulos. Como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai, e em seu amor permaneço. Então a gente permanece no amor do Senhor e é chamado ao serviço, né, à entrega da nossa vida a Deus. Uma segunda
tema dessa nossa lição vai tratar sobre a compreensão do caráter de Deus. Então, quando Jesus nos ensina a permanecer nele, como esse texto que eu li para vocês de João, ele está propondo que quanto mais a gente conhece a Deus e conhece o seu caráter, mais temos que mostrar a prática desse amor. Porque na medida que eu me aproximo dele, na medida que eu conheço a Deus, na medida que eu vou entendendo mais da palavra dele, de Deus, e ela vai me transformando, ela vai me modificando, por certo, a gente tem um chamado, uma convocação para a melhoria da nossa vida. Paulo vai dizer aos Efésios para que a gente, se você mentia, não minta mais, se você roubava, não roube mais, né, que você fale boas palavras, que a nossa boca não transmita palavra que gere edificação, crescimento, que é temperada com sal, não palavra torpe, que tenha duplo sentido, sentidos obscenos. Então a gente, na medida que a gente vai conhecendo o caráter de Deus, nós também nessa aproximação somos transformados. E esse é o convite de Deus para mim e para você, é um convite de transformação. Na medida que eu tenho compromisso com Ele e eu vou me dedicando, conhecendo, dependendo, a expectativa é que a minha e a tua vida seja impactada pela grandeza do Senhor e que o nosso viver seja modificado. Paulo fala aos Romanos, no capítulo 6, que a gente deve oferecer os membros do nosso corpo como sacrifício ao Senhor, como dedicação a Ele, não entregar os membros do nosso corpo à escravidão do pecado, às atitudes erradas. Então a gente tem um chamado a ser santo como Deus é santo. Pedro fala isso, né? A primeira de Pedro diz isso. Sede santos, porque o Senhor nosso Deus é santo. Então a gente tem um chamado para isso. Como que a gente pode aplicar, né? Então está aí uma questão, né? Quero conhecer a Deus a fim de realizar-me nele, independente do que ele pedir que eu faça e seja. Eu tenho essa disposição de entrega, de transformação, de renúncia. Você quer compartilhar com os outros o mesmo amor que teve por mim, independente de quem sejam? A gente tem um convite de Jesus a testemunhar, amar o próximo, seja esse próximo quem quer que seja. Então, você tem nós temos esse desejo, ou a gente é seletivo em quem a gente compartilha a palavra, né? Então, que a gente possa conhecer Deus na sua profundidade e a gente possa estar disposto a ouvir dele o que ele tem para tratar na nossa vida e aquilo que ele vai modificando e que a gente possa ter a experiência de hoje a gente ser melhor do que ontem e uma disposição de avançar em maturidade, em crescimento espiritual. Ainda fala sobre a sobriedade no relacionamento com Deus, né? A gente ter a ideia aqui de uma fé lúcida, porque a gente vive hoje num tempo de muito sentimentalismo, ou um desejo de uns sentimentos, né, que vão tomando conta no nosso coração. Aí eu faço as coisas só se eu sentir vontade. E Paulo vai falar aos Romanos para que a gente possa ter o nosso culto racional, o nosso culto autêntico, é um entendimento, né, que a gente precisa ter do que a gente está fazendo. O C.S. Lewis vai dizer que Deus quer usar o nosso corpo inteiro, inclusive o nosso cérebro. Então a gente tem um cérebro que Deus nos deu com a capacidade de raciocínio, de compreensão da palavra de Deus. E a nossa fé, ela não é uma fé que deve ser somente baseada no que sentimos, mas é na convicção que temos da palavra de Deus. Quando você lê, por exemplo, Hebreus capítulo 11, você vai ver os heróis da fé e você vai ver homens e mulheres que fizeram várias ações por fé. Então, a fé que eles tinham fizeram com que eles se movessem em direção daquilo que Deus estava falando para eles. E assim é o chamado de Deus para nós. A gente precisa ter um conjunto de crenças, aquilo que a gente sabe da palavra de Deus. E ela nos chama a gente viver e agir por fé. Então, o convite é a gente conhecer a Deus, com um compromisso sério de que eu sirvo ao Senhor e eu não vou voltar, eu não sou daqueles que retrocedem, eu vou avançar. E agora eu caminho numa profundidade de santidade, de renúncia, mas também de conhecimento de Deus, que faz com que eu conheça o Senhor e haja naquilo que Ele quer para mim, para minha vida, né? Como é que a gente pode aplicar? E aí a questão que ele coloca, né? Por que a igreja, de modo geral,
canaliza mais energia para experiências emocionais do que racionais com Deus. Parece que a questão da razão, ela tem um probleminha assim das pessoas olharem meio que torto, como que se a gente pudesse ler o texto bíblico, e tem muita gente, inclusive, que acha isso, né? Que se eu estudar a Bíblia, eu perco fé. Ao contrário, na medida que eu conheço mais a Deus, mais a minha fé vai aumentando, porque mais eu conheço dele. Né? O Paulo vai dizer do escudo da fé com o qual eu vou pagar todos os dardos inflamados do maligno. Quanto mais eu conheço o caráter de Deus, mais eu sou protegido nele. E melhor eu sei quem eu sou, quem Deus é e o que ele quer de mim. Então, as nossas emoções, as nossas sensações são importantes. Né? E Deus nos criou assim, né? Com seres que choram, que riem, que têm vários sentimentos no coração, mas que a gente precisa também dar valor ao aprendizado, ao crescimento, à palavra de Deus. E aí ele termina aqui nesse ponto ainda dizendo isso, né? Que a gente precisa ter uma disposição para uma completa entrega para Deus. A gente não deve ser somente ouvintes da palavra, mas praticantes. E ele nos chama a uma renúncia de tudo quanto tem, né, da gente entregar toda a nossa vida. E aí isso fala do teu tempo, fala das tuas energias, fala dos teus recursos também, né, de que Deus quer tratar conosco, nos ensinar a lidar também com a nossa vida financeira, dessa disposição de entregar tudo nas mãos do Senhor. O salmista diz assim, né, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Tem um convite para nós, na medida que a gente tem um compromisso com ele, resolve não voltar mais atrás, na medida que a gente quer aprender dele, ter intimidade com ele, a gente ter profundidade no nosso relacionamento com ele, de dependência e de ofertar tudo nas mãos dele para segui-lo, né? Então, como que você pode medir a sua dedicação ao Senhor? Se você age mais por conveniência ou por consciência de que Deus é digno? Né? Que a gente possa refletir hoje nesse chamado que a gente tem de entregar a nossa vida, de consagrar em compromisso completo, para que a gente não venha fazer voto que a gente não pode cumprir, que a gente não quer cumprir, mas que a nossa palavra seja assim, sim, não, não, e que a gente possa ter uma experiência de completa e total entrega nas mãos do Senhor, da nossa vida, do nosso coração, do nosso dia a dia. Deus abençoe você. Espero que esse pequeno estudo aqui tenha edificado o teu coração e que hoje você possa pensar assim, tenho um compromisso com Deus sério, eu tenho entregado toda a minha vida nas mãos dele. Se você de alguma maneira tem pensado em retroceder, irmão, é hora de você de novo lembrar do amor de Deus por você, que ele te chama de amigo, e buscar conhecer a Deus num tempo devocional, num tempo de oração e de leitura bíblica, para que você possa conhecer mais do Senhor e aprender mais dele. Deus abençoe você e que o Espírito do Senhor possa completar no seu coração a palavra dele hoje, em nome de Jesus. Um abraço, até a próxima lição.